tudo bem? Estamos juntos aqui, trazendo mais um conteúdo para o canal O Mundo da Matemática. Vamos estar falando hoje sobre o critério de divisibilidade. Vamos lembrar que para que um número seja divisível por um outro número, isso no caso dos números naturais, é necessário que na divisão o resto seja zero. Então, por exemplo, se eu tenho um número 15, dividido, por exemplo, por 6, se eu fizer essa divisão, repare que número vezes 6 chega perto do 15. Claro, o 2 vezes 6 é 12, para 15, 3. Repara que o resto aqui da divisão deu 3. Então, neste caso, nos números naturais, o 15 não é divisível por 6. Ou seja, não dá para pegar 15 e dividir por 6, ok? Claro que nos números racionais nós poderíamos continuar esse cálculo, mas o resultado aqui daria um número decimal, que é o número do conjunto dos números racionais. Agora, se eu pegasse o mesmo 15 e dividisse ele, por exemplo, por 5, repare que 5, um número que vezes 5 dá 15, é o 3. Que vai dar o próprio 15, e você percebe que vamos ter aqui o resto zero. Então, neste caso, o 15 é divisível por 5. Então, um número é divisível pelo outro quando na divisão você tem o resto zero. Se não for resto zero, então aquele número não é considerado divisível por qual está dividindo, certo? Bom, uma outra coisa importante, que nesse critério de divisibilidade, nós não vamos encontrar o resultado da divisão, mas podemos saber de forma antecipada se determinado número é divisível pelo outro. Por exemplo, se eu pegar um número grande, 25.452, por exemplo, eu quero saber se esse número é divisível por 4. Então, a partir de agora, vamos trabalhar para saber quando um número é divisível ou não pelo outro, sem necessariamente ter que fazer a conta. Em casos como esse, em que os números são pequenos, nós fazemos a conta rapidinho e já saberemos se é divisível ou não. Mas e quando o caso, o número é grande? Para que a gente saiba se é divisível ou não, não é necessário você fazer a conta. Existem algumas regrinhas que nos fará saber se é divisível ou não. Repito, esse método não vai dar o resultado da divisão, mas apenas vai nos adiantar se o número ali em questão é divisível pelo outro ao qual a gente está trabalhando. Então vamos aqui ao critério de divisibilidade de alguns números e já voltamos. Muito bem, então pessoal, vamos falar sobre o critério de divisibilidade. A possibilidade de divisão antes mesmo de fazermos o cálculo. Então vamos lá. Critério de divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 se for par, ou seja, se o seu algarismo nas unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então vamos ao exemplo. Exemplo A. Se eu tenho um número do tipo 32.426, repare bem que o dígito das unidades, que é o 6, o último dígito, ele é par. Então, portanto, todo número é par. E sendo par, o número aqui em questão é divisível por 2. Uma outra questão. Veja esse número. 1250. Veja que o último dígito é 0 e 0 é considerado par. Se o último dígito, o dígito das unidades é par, então todo número é par. Então, portanto, 1250 é divisível por 2. Vamos ao exemplo C. Repara nesse número.
Veja que o dígito das unidades é 5. 5 não é par, 5 é ímpar. E número ímpar não é divisível por 2. Portanto, 3.785 não é divisível por 2. Então, antes de fazermos o cálculo, já dá para saber antecipadamente se dividindo por 2 um determinado número é ou não divisível por 2, sobrando o resto zero. Vamos em frente. Critério de divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Vejamos então. Vejamos um exemplo qualquer. Eu tenho o número 126. Repara bem, se nós separarmos os dígitos que estão aqui e somarmos eles um a um, vamos obter o resultado 9. E 9 é divisível por 3, ou seja, 9 dá para dividir por 3. Portanto, o 126 é divisível por 3. Vamos a um outro exemplo. O exemplo B. 52.420. Veja aqui, se eu somar todos os números que estão aqui, 5 mais 2, todos os algarismos, né? Mais 4, mais 2, mais 0, vamos obter o seguinte: 5 com 2 é 7, 5 com 2 é 7, com 4 é 11, com mais 2 é 13. E não temos na tabuada do 13 alguém que vezes 3 dá 13. Portanto, o número em questão, o número 52.420, não é divisível por 3. Então, repetindo, o número divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos resulta no número divisível por 3. Vamos em frente. Critério de divisibilidade por 4. É divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos forem 0. E eu vou até acrescentar. Também quando os dois últimos dígitos forem divisíveis por 4. Vejamos então. Letra A. Se eu pegar um número qualquer, 50.000, os dois últimos dígitos são zeros. Então, o número 50.000 é divisível por 4. Ok? Letra B. Mais um exemplo. Se eu pegar um número 12.016, veja que os dois dígitos juntos, os dois últimos dígitos, formam o número 16. E 16 é divisível por 4. Portanto, todo número, ou seja, o 12.016, é divisível por 4. É claro que se aparecer os dois últimos dígitos, se eles não forem 0, ou se os seus dois últimos dígitos não forem divisíveis por 4, então esse número não é divisível por 4. Vamos em frente. Critério de divisibilidade por 5. Se o algarismo das unidades for 0 ou 5, então esse número é divisível por 5. Então vejamos. Letra A. Se eu fizer esse número aqui, 15.250. Repara bem que o último dígito é 0. Terminado em 0, então todo número em questão
é divisível por 5. Vejamos outro exemplo, exemplo B. 325. Ele é divisível por 5? Sim. Por quê? Porque o último dígito é 5. Então, quando terminado em 0 ou em 5, sempre será divisível por 5. Vamos então mais um exemplo de divisibilidade. Se o número é divisível por 2 e divisível por 3, ou seja, simultaneamente, esse número é divisível por 6. Ok? Bom, eu tenho um exemplo do 45.696. Vamos ver se ele é divisível por 3. Se eu somar esses números todos, eu resulto no número 30. Ou seja, se eu separar os dígitos do número 45.626 e somar um dígito 1 a 1, eu vou obter o número 30. E 30 é divisível por 3. Sim, 30 dividido por 3... Opa, errei aqui, deixa eu arrumar. Divisível por 3 resulta em 10. Meu 10 está meio feinho, mas dá para entender. Deixa eu só fazer de novo, vai. Ó, tem outra cor, 10. Deixa eu só resolver aqui. Pronto. Bom, ele não quer escrever no cantinho, mas eu vou fazer assim. Não, teimoso ele, hein? Pronto. Bom, e já vimos que o número é divisível por 3. Agora vamos ver se o mesmo número aqui, ó, é divisível por 2. Como é que sabemos isso? Quando o último dígito é par, e é par, é 6. Então, portanto, todo número aqui em questão, 45.696, é divisível por 2. Então, se ele é divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo, também é divisível por 6. Muito bem, pessoal. Então, tá aí essa aula com esses critérios de divisibilidade. Citamos alguns números. Na próxima aula, vamos ter aqui mais outros números que se utilizam desse critério. Vai ajudar para que você saiba se o número é divisível ou não por outro através desse critério. Tá bom, pessoal? Vou pedir a gentileza que você dê o seu like. O joinha ajuda muito no fortalecimento do canal aqui no YouTube. Que você também, por favor, divulgue o vídeo para que outras pessoas também se tornem inscritos. Eu venho falando aqui quase que sempre que se nós alavancarmos aqui um número considerável de pessoas, eu vou poder fazer aulas ao vivo aqui e esse é um critério do YouTube para que eu consiga fazer aulas em dispositivos móveis, tá bom? Então, não apenas faça a pessoa assistir o seu contato, mas diga que ela se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante aqui para que a gente possa fazer crescer o canal, tá bom, pessoal? Você que por acaso entrou nesse canal por acaso e, enfim, não é inscrito ainda, se inscreva no canal, acione o sininho para que nas próximas vezes que tiver uma nova aula, você seja notificado aí no seu tablet, celular ou computador, tá bom? Eu já falei, vamos ter uma nova aula sobre isso aqui. E aqui no canal temos outros conteúdos da matemática básica de vários anos escolares. Alguns conteúdos ainda não estão, porque o canal é novo, mas você pode dar uma olhadinha, você vai perceber que tem bastante coisa aqui, tá bom, pessoal? Um grande abraço, espero vocês para a próxima aula.